Carlos Chagas foi um médico, biólogo, infectologista, bacteriologista e cientista brasileiro que atuou como clínico e pesquisador. Atuante na saúde pública do Brasil, começou sua carreira estudando casos de malária, mas destacou-se a descobrir um protozoário desconhecido causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. Até hoje, ele permanece como o único cientista na área da saúde a descobrir e descrever completamente uma nova doença. Concluído o curso de medicina em 1902, Carlos Chagas se dirige ao Instituto Soroterápico de Manguinhos, com uma carta de apresentação do seu professor para o diretor do instituto, que era Oswaldo Cruz, onde ele teve seu primeiro contato com aquele que seria seu mestre e amigo. 2 anos depois do sucesso da campanha profilática contra a malária comandada por Carlos Chagas em uma cidade no interior de São Paulo, agora ele é enviado por Oswaldo Cruz para uma cidade do interior de Minas Gerais para cumprir com o mesmo objetivo: eliminar uma epidemia de malária que estava atingindo grupos de trabalhadores que construíam uma linha de ferro. Chegando a La Sance, a cidade que estava sendo atingida pela epidemia de malária, Carlos Chagas, além de coordenar a campanha profilática contra a doença, também decidiu examinar diversas amostras de sangue de animais. E, numa dessas amostras de sangue de saguis, ele descobriu um protozoário desconhecido. Naquela época, já se sabia que protozoários em sangues de animais poderiam causar doenças a seres humanos, e Carlos Chagas estava atento a este fato. Na cidade, muitas pessoas estavam morrendo de uma doença desconhecida, o que fez com que Carlos Chagas fizesse uma autópsia em um dos falecidos. Ao realizar a autópsia, ele constatou lesões no músculo cardíaco, o que ele acreditou que fosse a causa da morte. Poucos dias depois, Carlos Chagas viaja para uma cidade próxima de La Sance. Nessa viagem, ele é informado por um dos funcionários da obra da presença abundante na região de um inseto hematófago e domiciliar, conhecido vulgarmente pelos locais como barbeiro, por possuir o hábito de picar o rosto das suas vítimas enquanto dormiam. Carlos Chagas, assim, então decide capturar alguns barbeiros e enviar para Oswaldo Cruz para análise, já que em La Sance ele não tinha material e nem estrutura adequada para tal análise. No Instituto Manguinhos, Oswaldo Cruz coloca os barbeiros em contato com saguis. Um mês depois, ele informa para Carlos Chagas que no sangue dos primatas há protozoários. Carlos Chagas volta ao Rio de Janeiro para confirmar a pesquisa. Visto que se tratava de uma nova espécie de protozoário, ele decide batizar o novo parasita de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz. Em abril de 1909, ao examinar a amostra de sangue de Berenice, uma menina de 2 anos de idade, Carlos Chagas descobre pela primeira vez a presença do Trypanosoma cruzi em um ser humano. Para completar o seu trabalho sobre a doença causada pelo protozoário, Carlos Chagas descreve mais de 27 casos de formas agudas da patologia e realiza mais de 100 autópsias de pacientes que infelizmente morreram da forma crônica da moléstia. Ele observou durante essas autópsias a presença do parasita no miocárdio e no cérebro desses pacientes, o que vem a justificar os sinais e sintomas apresentados pelos doentes. Dessa forma, Carlos Chagas descreve completamente todo o ciclo da patologia, descobrindo o agente etiológico, o vetor, a doença nos seres humanos e as complicações. Carlos Chagas morreu subitamente em sua residência no Rio de Janeiro aos 55 anos de idade, no início da noite de 8 de novembro de 1934, sugestivamente de insuficiência coronária aguda. A amplitude do seu legado reflete a sua vida profissional, científica e administrativa, permeada de espírito humanitário. Chagas teve a sabedoria necessária para olhar a nova patologia com uma visão holística, visão que contribuiu para a redução e controle do vetor da patologia em toda a América Latina. Conhecer a sua história e a história da descoberta da doença de Chagas é um convite a refletir sobre uma medicina mais humana, mais ética e mais universal.